Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Aqui é um espaço de paz, reflexão e conexão com Deus. Um momento para desacelerar, organizar a mente e permitir que o coração encontre descanso, mesmo em meio às pressões do dia a dia. Hoje, eu te convido a parar por um instante, respirar fundo e apenas ouvir. Sem pressa, sem distrações, apenas se permita estar presente neste momento. Vamos refletir sobre o Salmo 23, um dos textos mais conhecidos e reconfortantes da Bíblia. Nele, Davi apresenta Deus como um pastor, alguém que cuida, guia e protege, mesmo quando a vida se torna difícil e incerta. Essa imagem é simples, mas carrega uma profundidade que toca diretamente aquilo que sentimos por dentro. Porque a verdade é que nem sempre estamos bem. Existem dias em que a mente não para. O coração fica pesado e as dúvidas começam a tomar conta. Momentos em que nos sentimos perdidos, sem direção, tentando entender o que fazer e para onde ir. E é exatamente nesses momentos que o Salmo 23 ganha força. Ele não ignora as dificuldades, não finge que está tudo bem. Ele reconhece que existem vales escuros, fases difíceis e dias em que o medo aparece. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que não estamos sozinhos dentro disso. Davi também enfrentou conflitos, incertezas e dores, mas ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não tinha todas as respostas. E essa confiança não vem de uma vida perfeita, mas da certeza de que existe uma presença que sustenta, guia e cuida, mesmo quando tudo parece confuso. O Salmo 23 nos lembra que mesmo no meio do caos, existe um lugar de descanso, um lugar onde a alma pode respirar, onde o peso diminui e encontramos força para continuar. Não porque tudo mudou de repente, mas porque não estamos mais carregando tudo sozinhos. Agora, antes de continuarmos, ouça essas palavras com calma e atenção, permitindo que elas alcancem o seu interior. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura a minha alma e me guia pelos caminhos certos. Mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo. Sua proteção e seu cuidado me sustentam. Sua bondade e sua misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Hoje a nossa reflexão gira em torno de algo muito real. Como continuar quando estamos cansados por dentro? Como seguir em frente quando a mente está cheia, o coração está pesado e a direção parece incerta? Todos nós enfrentamos momentos assim, fases em que falta força, falta clareza e até a fé parece mais distante. E nesses momentos é comum sentirmos que não vamos dar conta. Mas é justamente aí que essa mensagem se torna necessária. Quando Davi diz que nada faltará, ele não está falando de uma vida sem problemas, mas de uma confiança que permanece, mesmo diante das dificuldades. Talvez o que você precise agora não seja de mais respostas, mas de descanso. Parar de tentar controlar tudo e permitir que Deus conduza aquilo que você ainda não entende. Mesmo quando o caminho não está claro, Ele continua guiando. E essa presença, pouco a pouco, é o que traz paz. O Salmo 23 não é apenas uma mensagem de conforto. É um convite para uma forma diferente de viver. Um chamado para sair da pressa interna e aprender a confiar no processo. Não apenas em momentos de necessidade, mas no dia a dia. Quando essa confiança começa a ser aplicada, ela muda escolhas, muda reações e muda a forma como lidamos com o que sentimos. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato. Existem momentos que exigem pausa, silêncio e reorganização interna. E desacelerar não é fugir, é ajustar a direção. O cuidado de Deus não está apenas nas grandes respostas, mas também nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Com o tempo, a vida deixa de ser apenas uma sequência de pressões e começa a se tornar um processo de construção interna. A ansiedade perde força, o excesso diminui e surge uma forma mais equilibrada de viver. Não porque os desafios deixam de existir, mas porque a forma de atravessá-los muda. A confiança deixa de ser algo pontual e passa a se tornar uma base. Um estado interno mais estável,
menos dependente do que acontece ao redor. E é isso que sustenta a caminhada, trazendo mais clareza, mais firmeza e menos desgaste ao longo do tempo. E é justamente aí que surge uma nova forma de liberdade. Não a liberdade de controlar tudo, mas de não ser dominado pelo que acontece. A vida começa a ganhar espaço interno, e isso muda decisões, emoções e a forma de enxergar o futuro. O que se constrói não é apenas entendimento, mas estrutura interior. Uma forma mais firme de caminhar, onde a paz deixa de ser um momento e passa a ser uma direção. Vivemos em um mundo que pressiona o tempo todo. Fazer mais, ser mais, ter mais. Isso desgasta, acelera e desconecta. O Salmo 23 surge como um convite claro: desacelerar. Não para fugir das responsabilidades, mas para viver com equilíbrio. A paz não vem do controle, mas da confiança no cuidado de Deus. Por isso, o Salmo 23 não é apenas uma oração, é uma forma de viver. Quando suas palavras passam a ser praticadas, algo muda por dentro. A ansiedade perde força, o medo diminui e o coração encontra direção. Confiar em Deus deixa de ser reação e passa a ser estilo de vida. Mesmo nos vales mais difíceis, Deus permanece presente. E isso muda tudo. Porque o problema não é atravessar momentos difíceis, mas atravessá-los sozinho. O Salmo nos lembra que nunca estamos abandonados. O vale representa esses momentos internos de crise, sentindo ansiedade, medo, confusão e cansaço emocional. Mas é exatamente nesse cenário que a presença de Deus se torna mais evidente. Ele não espera a tempestade passar, ele caminha dentro dela com você. A vara e o cajado simbolizam direção e proteção. Deus não apenas corrige o caminho, ele sustenta durante a caminhada. Até os erros passam a ter propósito quando estamos sendo conduzidos. Muitas pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas e sem direção. Buscam descanso em distrações, mas continuam esgotadas. O Salmo 23 mostra um caminho diferente. O verdadeiro descanso não é fuga, é encontro. Encontro com Deus, onde a alma é restaurada. As águas tranquilas representam esse lugar de equilíbrio. Um descanso que não é fraqueza, mas confiança. Parar em um mundo acelerado se torna um ato de fé. É reconhecer que você não precisa sustentar tudo sozinho. A casa do Senhor não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente. Um lugar interno de paz e segurança. Viver o Salmo 23 na prática começa com atitudes simples. É separar um tempo para silenciar, refletir e se conectar com Deus. Mesmo por poucos minutos, isso já sustenta a alma ao longo do dia. A promessa da bondade e da misericórdia traz segurança para o futuro. Deus continua presente independentemente do que vier. Isso muda a forma de viver o hoje, menos medo do amanhã e mais firmeza no agora. Quando a dor aparece, o Salmo nos ensina a declarar fé, mesmo sem sentir, não como negação, mas como posicionamento. E quando essa verdade se firma, o medo começa a perder força. A vida muda, quando a confiança se torna base, não só nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Isso começa a sustentar decisões, emoções e pensamentos. Essa é a transformação central. Aprender a não reagir a tudo. Parar de lutar contra tudo o tempo inteiro e começar a confiar em quem conduz. Davi entendeu que não se trata de alívio momentâneo, mas de um cuidado contínuo. Assim como a ovelha depende do pastor, nós também precisamos desse acompanhamento diário. Então surge uma pergunta importante: onde você tem buscado apoio? Muitas vezes procuramos fora, mas continuamos vazios. O Salmo 23 nos chama a soltar o controle, entregar medos, ansiedades e inseguranças. Assim, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ganhar direção. O cuidado de Deus vai além da proteção. Ele não apenas livra do perigo, mas guia por caminhos que geram crescimento. Mesmo quando o percurso não está claro, existe um propósito sendo construído em cada etapa. Muitas vezes tentamos controlar tudo, confiar apenas na própria força e nas próprias decisões. Mas isso cansa. A mudança começa quando entendemos
que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Existe uma direção maior enxergando aquilo que ainda não conseguimos ver. Nos momentos de medo e insegurança, o Salmo 23 se fortalece dentro de nós. O vale não é apenas externo, é interno. São fases de dúvida, medo e confusão. E é nesse cenário que a fé deixa de ser teoria e passa a se tornar prática. Quando tudo foge do controle, nasce uma base mais profunda. Algo que sustenta, fortalece e conduz, mesmo sem respostas claras. E ainda assim, cada passo continua sendo acompanhado. A unção revela propósito. O cálice transbordando mostra uma vida que vai além do necessário. Não é sobre ausência de dificuldades, mas sobre presença de provisão. Mesmo nos dias difíceis, existe graça, força e direção sendo liberadas. E esse transbordar não para em você. O que é recebido também precisa ser compartilhado. Cuidado, misericórdia e direção se tornam parte da forma de viver, alcançando outras pessoas no caminho. Sempre existe um caminho de volta. O recomeço começa quando você decide soltar o controle e retomar a direção. Isso é construído no dia a dia, em escolhas simples que fortalecem a caminhada. Os desafios continuam existindo, mas já não têm o mesmo peso. Porque existe uma presença constante, sustentando cada fase, entendendo o cansaço e conduzindo com firmeza. E o que antes era apenas desgaste, começa a se transformar em crescimento. Se você busca um novo começo, segure essa verdade. Deus não terminou com você. Cada dor, cada perda e cada luta fazem parte de um processo. Nada é desperdiçado. Viver na presença de Deus não é algo distante. É uma realidade que começa agora. Uma conexão que sustenta independentemente das circunstâncias. O convite do Salmo 23 é direto. Permitir que Deus seja direção, sustento e refúgio. E quando isso acontece, a vida começa a ganhar mais sentido e o coração encontra estabilidade. Se hoje existe cansaço ou confusão, lembre-se, você não foi abandonado. Mesmo sem perceber, existe um cuidado constante conduzindo cada passo. Recomeçar é possível. Não exige perfeição, exige decisão. Decisão de soltar o controle e continuar caminhando mesmo sem ter tudo claro. Deus conhece suas fragilidades, entende seus limites e conduz com paciência. Existe direção mesmo em meio às incertezas. E aos poucos algo começa a mudar. O peso diminui, a mente desacelera e a forma de enxergar as dificuldades se transforma. O que antes parecia apenas dor, começa a fazer parte de um processo de fortalecimento. Deus continua cuidando de você. Mesmo quando isso não é percebido, mesmo quando tudo parece confuso, Ele permanece guiando e sustentando cada passo. Esse cuidado não depende das circunstâncias. Ele continua, mesmo quando você não entende o que está vivendo. O Salmo 23 revela uma verdade simples e profunda. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um cuidado maior conduzindo aquilo que hoje parece fora do lugar. Isso não significa que tudo já está resolvido, mas significa que você não está mais enfrentando a vida sozinho. Mesmo no silêncio, mesmo nas fases difíceis, existe uma presença constante, ajustando caminhos e sustentando a caminhada. Seguir em frente não exige todas as respostas. Exige apenas continuar, mesmo sem enxergar o caminho completo, sabendo que existe uma direção. E aos poucos, aquilo que parecia pesado começa a perder força. A mente encontra mais clareza e o coração começa a se estabilizar. Talvez, neste momento, o que você mais precise não seja de mais explicações, mas de uma decisão simples: parar de tentar controlar tudo e descansar na certeza de que Deus já está conduzindo.